Bom dia, esse é um teste de gravação de aula. Vamos falar um pouquinho sobre histórico de direito de empresas. Essa seria a primeira aula da graduação. Está novo para mim, então vamos ver o que acontece. Importante saber um pouco da história para tentar entender melhor como a gente chegou ao status atual, e aí depois a gente pode, ao longo do semestre, explorar o ordenamento jurídico empresarial. Mas é importante a gente saber como a gente chegou até lá. Nessa primeira aula, eu trato o desenvolvimento histórico do direito comercial. Comercial já está ali entre não aspas, mas entre sinais, porque tem uma discussão interessante sobre o nome da disciplina. Vou falar sobre isso mais tarde. Hoje, agora, a ideia é falar sobre a identificação do objeto de trabalho. E aí vale a pena a gente entender que, enquanto disciplina específica de regulamento das relações entre empresários, a disciplina é razoavelmente recente. A gente vai começar a falar sobre essa proteção específica, talvez no final do século XVIII, mas a gente sempre tem regulação de transações econômicas. Então, por exemplo, em 1792 a.C., um diploma super famoso, que vocês certamente já conhecem, já ouviram falar, Código de Hammurabi, ele já tinha várias disposições sobre contratos. Quando a gente tratar sobre contratos empresariais no semestre que vem, vocês vão ver várias discussões sobre o que é válido, o que não é válido, a enforceability, né, a execuibilidade das avanças tratadas, e a gente já vê que, nesse primeiro momento, já existe algum elemento de santidade do contrato, né? É um princípio que lá na Roma Antiga a gente vai conhecer como pacta sunt servanda, ou seja, contratos devem ser cumpridos. Tá? E no Hammurabi, que é talvez o primeiro diploma jurídico que foi preservado, o contrato era exigível se a promessa nele contida terminasse com o juramento divino. E divindade e direito estão sempre muito interligadas, né? A Bíblia, por exemplo, está cheia de passagens sobre práticas comerciais. Algumas dessas narrativas são depreciativas da atividade comercial, outras são elogiosas, mas tem várias menções históricas à prática da mercância, do comércio. Como eu falei, não há propriamente uma separação entre contratos de empresários e contratos civis, o que é uma coisa razoavelmente recente e é importante para a gente. Roma Antiga, a mesma coisa, todo direito civil unificado, embora a gente já comece a ver embriões de formas societárias que hoje são próprias de empresários, que hoje a gente vê muito uso empresarial dos desdobramentos, né? Obviamente não do tipo societário, da forma societária como existia em Roma, mas ali é o embrião, tá? Societas, Peculium. Peculium, inclusive, tem um livro muito interessante da Catarina Pistor, The Code of Capital, onde ela mostra que o peculium é uma tentativa de dar uma forma jurídica à destinação de ativos, protegendo esses ativos do alcance de credores. E que é uma discussão que a gente vai ter, que é recorrente no direito empresarial, especialmente no direito societário, tem desdobramento sobre processo civil, mas é uma busca constante de aprimoramento de formas societárias para o exercício de atividade empresarial, incluindo a proteção dos ativos que são deslocados para essa nova forma. Num primeiro momento, o exercício da atividade de compra e venda, trocas, ela é muito individualizada, embora, obviamente, se a gente pensar num senhor de escravos, num patrício romano, ele certamente usava muita mão de obra, usava seus escravos, usava eventualmente pessoas a seu emprego, mas ainda é uma atividade sem separação da entidade que exerce a atividade empresarial e da própria pessoa que é titular dele. Então, mas aí começa a surgir um problema, que é o seguinte: escala. Quanto maior a atividade
atividade empresarial, quanto mais distante o local de onde você tem que buscar as mercadorias, quanto mais gente se emprega nessas mercadorias, quanto mais complexa essa operação de trazer mercadorias para cá ou de produzir mercadorias seja, mais caro fica. Obviamente, o retorno passa a ser maior, a expectativa de retorno passa a ser maior, mas talvez uma pessoa só já não tenha esses recursos. Ela pode ter a ideia e ela pode ter algum recurso, mas talvez ela não tenha todos os recursos necessários. E a gente precisa, então, coordenar esforços e capital de várias pessoas. Uma pessoa sozinha não consegue fazer grandes transações econômicas. Como que a gente resolve esse problema? Hoje em dia, exercício coletivo de empresa por meio de uma forma societária, dependendo da escala, do montante, recurso a investimento de private equity, colocação no mercado de valores imobiliários, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Hoje vamos falar sobre Roma. Ou agora vamos falar sobre Roma, a gente vai falar sobre outros exemplos daqui a pouquinho. Em Roma, os três tipos societários, eu coloquei ali um destaque, porque não são sociedades como a gente conhece hoje, mas são embriões de coisas, de estruturas que a gente tem hoje, eram as societas publica norum e o peculium. Societas, criada para explorar qualquer atividade, desde negócios pessoais até relacionamento puramente financeiros. A gente tinha uma qualificação que não era jurídica, mas era em função do objeto, então societas argentários para serviços financeiros, societas exercitor para transporte marítimo, societas conjunto oleum, vinum, fomento. Mas uma característica interessante é que Roma era economicamente dinâmica, mas você não tinha, a gente não tinha nada parecido com uma grande oportunidade, uma grande plataforma para investimentos sem pessoalidade. Os investimentos as sociedades eram compostas por poucos sócios que tinham relacionamentos pessoais. Você não tinha nada parecido com um mercado de capitais, nada parecido com um espaço para negócios entre pessoas que não se conheciam. Era muito pessoal, tudo muito pessoal. A Societas Publicanorum é a Societas, mas organizada para executar contratos com o Estado. Aquedutos, estradas, arrendamento de minas, recolhimento de dejetos humanos. A gente sempre tem que lembrar que rede de esgoto é alguma coisa, rede de esgoto urbana é uma coisa muito mais recente e, bom, não precisa nem falar, a situação brasileira em vários lugares ainda não existe isso, mas se a gente parar para pensar, em Roma você não existia esse sistema, ou esse sistema começa a ser construído lá em Roma, e a gente tem um amplo espaço de negócios para sociedades que se organizassem economicamente para recolhimento de dejetos humanos. Tá? Também eram pequenas. A Societas Publicanorum mais conhecida tinha 19 contratantes, financiamento de guerras, tá? E o Peculium, por fim, e aí é aquilo que eu falei que a Catarina Pistor diz que é uma das primeiras formas de proteção de ativos, é um fundo separado composto por destinação de escravos e outras pessoas que estivessem sob a autoridade de um pater familias, né? E de certa forma desvinculava da pessoa. Tá? Aqui eu trago para vocês uma foto de o que é hoje uma atração turística em Roma, obviamente não é das mais conhecidas, mas é a Cloaca Máxima, né, que era um sistema de canais para a condução de dejetos humanos. Hoje isso está incluído, isso faz parte do sistema de esgotamento não sanitário, mas faz parte do esgotamento pluvial de Roma, tá? Não corre mais esgoto por aí, mas corre água da chuva, e ainda muitas pessoas vão visitar. Muitas pessoas vão visitar e construída por volta de 600 a.C., né? A sua tradução literal é o maior esgoto, e é uma obra
do que hoje a gente chamaria de um PPP, uma parceria público-privada, porque foi construída por particulares, a mando e sob financiamento e com recursos públicos. Tá? Aqui nessa transparência a gente tem um pouquinho de história. E só para a gente terminar essa primeira aula de testes, o que vale a pena dizer é que esses 3 tipos pré-societários, eles não têm atributos que hoje são muito conhecidos. Não tem personalidade própria, não existe separação patrimonial bem estabelecida entre os seus instituidores e a entidade, e não há limitação de responsabilidade. Tá? Só produz vínculos entre os sócios, ela não tem efeitos em relação a terceiros, e isso tem uma série de consequências. A gente vai ver numa próxima aula que essa questão da existência de uma personalização e de uma independência em relação ao seu patrimônio e às próprias pessoas que a instituíram são características fundamentais do direito societário moderno. Gente, tudo bem? Começando aqui a nossa segunda parte da aula de introdução à matéria, Direito Empresarial 1. Nós estamos falando sobre a evolução histórica do direito. A primeira aula foi um teste, essa segunda aula a gente já tem mais confiança, já conhece um pouquinho melhor o funcionamento, já pode ir para frente. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder acompanhar melhor o desenvolvimento. A gente já estava falando sobre a antiguidade, a gente falou sobre Código de Hammurabi, a gente falou sobre Roma, e basicamente os primeiros 1000 anos pós-Cristo, a literatura não registra nenhuma novidade significativa, nada que mereça muita menção. Mas lá pelo século XII, a gente começa a ver uma organização em cidades europeias que começa a se urbanizar, e a gente começa a ter certas características ou certos fenômenos que vão levar a formas atuais. Eu separei aqui para a gente falar sobre corporações de ofício. Vamos falar sobre correspondentes bancários, vamos falar sobre lex mercatória, vamos falar sobre o desenvolvimento de formas e de empreendimentos que atraem o capital, as societas mares e outras, e o desenvolvimento de um sistema baseado em documentos que permitiam a representação de crédito. Corporações de ofício. Vamos falar um pouquinho da ideia geral atrás de corporações de ofício. Organizações regionais, muitas vezes limitadas à cidade, algumas vezes a uma região maior, de profissões organizadas. Sob certa forma, são os precursores dos conselhos de classe que a gente tem hoje. Elas tinham certas severas restrições. Por exemplo, a entrada não era livre, então para você ser um serralheiro ou um marceneiro, você tinha que fazer parte de uma corporação de ofício, e pode ser que essa corporação de ofício tivesse entrada restrita apenas aos filhos de marceneiros, ou tivesse que pagar taxa significativa para entrar. Você não poderia prestar serviço de marcenaria fora dessa corporação, sob severas penas impostas pela própria corporação, ou às vezes pelo duque da cidade, pelo regente da cidade. Muitas vezes tinham sua própria magistratura, sua organização, suas funções executivas, seus órgãos de governança. Que mais? Se a gente pegar, por exemplo, a obra do Jean Renard sobre as guildas na Idade Média, a gente vai ver organizações diferenciadas, às vezes graus de jurisdição com primeira, segunda e até terceira instância, né? Então, isso é interessante. Continuando, as corporações de ofício tinham organizações diferenciadas, né? Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. E é importante a gente entender que
os estados nacionais, com o poder central do Estado, com o sistema de tribunais, com o direito nacional, é uma novidade relativa. Se a gente pensar no século XII, século XIII, o que a gente tem é uma concha de retalhos de pequenas cidades, cidades-estados, algumas mais organizadas, algumas com uma força militar permanente, outras não. Esse mapa que vocês estão vendo é um mapa da Itália, no século XII, século XIII. Então, a gente não consegue pensar num país como moderno, uma Itália unificada com o direito federal italiano, um direito do comércio italiano, direito... Não é assim. Com isso, a gente tem as corporações de ofício, cada uma delas se organizando, como eu disse, algumas vezes por cidade, algumas vezes por região, cada uma com regras próprias, mas um conjunto comum de regras é o fato de que eles são restritivos, tem entrada restritiva, no sentido que você só consegue ser admitido se ou for descendente, ou se tiver sido aprendiz de um membro, tá? E essas corporações de ofício vão ter sua própria lei, seus próprios mecanismos de aplicação da lei, e assim por diante. Se a Itália parece fragmentada, dá uma olhada na França, em 1328, e percebam como não existe um poder central, né? Cada um desses ducados ou cidades-estados tem as suas regras. De novo, alguns têm uma polícia organizada, outros não têm, um constante estado de guerra. Isso faz com que seja necessário que os comerciantes se organizem entre si e apliquem suas próprias leis, tenham os seus próprios códigos e tudo mais. E é isso até que leva, a partir do momento que se torna importante a troca entre mercadores de países, de cidades-estados, de ducados diferentes, que falavam línguas e tinham culturas diferentes, se torna importante que exista um conjunto comum de práticas, costumes, que permitam essas trocas, né? Quase que uma língua comum do comércio, que não é uma língua no sentido de língua escrita ou língua falada, mas uma língua no sentido de práticas, efetivamente, de negócio. E eram preciso regras uniformes, onde a gente soubesse que agisse de acordo com um costume, né? Então, o Jean Renard, no seu livro sobre guildas, ele fala que surge a lex mercatória. A lex mercatória é estudada até hoje como um fenômeno histórico, mas mais do que um fenômeno histórico, ela tem repercussões ou desdobramentos até hoje. Se a gente pensar em termos de comércio internacional, ao contrário do que se acredita assim, para os leigos, a maior parte das transações comerciais, principalmente de coisas comoditizadas, de commodities ou coisas não sob medida, não específicas, que não sejam objeto de encomenda de acordo com especificações prévias, particulares, as necessidades, essas coisas, o comércio internacional não se dá com contratos longérrimos, com várias páginas, especificando N condições ou possibilidades. Se dá por meio de trocas simples de mensagens baseadas nos Incoterms. Incoterms são os International Commercial Terms da Câmara de Comércio Internacional, e com essas siglas a gente mais ou menos consegue saber direitinho quais foram as condições comerciais. Então, por exemplo, se eu falo 500 quilos de açúcar grau A, ou não sei, aí teria que especificar exatamente conforme a indústria. Mas CIF Roterdã significa que o preço a ser pago é o preço da mercadoria entregue no porto de Roterdã, e todos os custos e todos os riscos da mercadoria são arcados com o vendedor até a entrega para o comprador no porto de Roterdã. Com essas 3 palavrinhas seguidas da cidade, CIF Roterdã, tá? Precisa especificar, obviamente, o que está sendo vendido, mas quando a gente coloca CIF Roterdã, ou CIF Hamburgo, ou CIF Santos, quer dizer custo, seguro e frete no porto de destino. Tá?
Então, de uma certa forma, a lex mercatória, não como lex mercatória da Idade Medieval, mas como um conjunto de costumes supranacional ou multinacional, ou mesmo, podemos dizer, fora dos estados, existe até hoje. Claro que, hoje em dia, existe um aparato estatal, e se um vendedor de açúcar não entregar, receber antecipadamente o preço e não entregar a mercadoria CIF Roterdã, o comprador que se sentir lesado vai ter uma ação que pode ser proposta, se não houver uma cláusula arbitral num foro estatal, e obviamente que o Estado vai executar, vai dar a sua guarida, vai emprestar a sua coércio, né? Vai aplicar a sua coércio, o seu poder de força, que é um elemento que só o Estado tem na modernidade, vai fazer o enforcement desse contrato quebrado. No passado, não. No passado, a gente, como o Jorge Renard fala aqui, ó, esse corpo de leis era voluntariamente produzido, voluntariamente adjudicado e voluntariamente executado, e tinha que ser assim, porque não tinha outra fonte de lei, nem mesmo a coerção estatal. Tá? Isso é importante a gente lembrar. E aí, à medida em que, se num primeiro momento, a criação de uma lex mercatória possibilita comércio entre diferentes pessoas, a gente começa a ter, principalmente a partir do século XVI, uma necessidade de emprego de capital para grandes empreendimentos. Mesmo antes do século XIII até o século XVI, mesmo entre cidades, mesmo um comprador veneziano de lã inglesa, ele trabalhava praticamente quase que individualmente, ou pelo menos, obviamente que ele não consegue fazer o transporte, mas ele contratava gente para isso. Mas a partir do século XVI, a gente começa a perceber uma necessidade de mecanismos de aglutinação, de reunião de capital. E aí surgem as sociedades, os tipos societários. Tá? Nesse slide, vocês estão vendo um pôster do Mercador de Veneza. Mercador de Veneza, uma peça famosa do Shakespeare, conta uma história muito interessante. Que é a história de Antônio, de Bassanio, de Shylock, um comerciante cristão em Veneza, precisando de dinheiro e acreditando que o seu navio está prestes a chegar carregado de especiarias, pede um empréstimo ao intermediário financeiro, não dá para dizer que era banco, mas vamos lá, ao financista judeu, Shylock. E é uma peça, obviamente, tem uma cláusula muito interessante, que é o seguinte: em caso de não pagamento, a execução da dívida será feita sobre o corpo do devedor, com o Shylock tendo o direito de extrair 1 libra de carne. E vale a pena ver a peça, aí vocês vão ter indicação de dois trechos dela que eu tirei do YouTube, mas a ideia de que o contrato é sagrado é a ideia por trás dessa peça. Né? O Rialto, o local de comércio e de julgamentos comerciais, só funciona se o Duque executar os contratos, se o Duque der validade aos contratos. Então tem uma história muito interessante, um tanto quanto exagerada, mas bem interessante, onde a gente consegue ver esse desenvolvimento de financiamento de empreendimentos, né, essa divisão de risco. Antes disso, a gente tinha uma rede de correspondentes bancários. Vocês podem imaginar que, no meu exemplo anterior de um comerciante de Veneza que vai comprar lã inglesa, vocês podem imaginar que levar um baú de ouro para troca entre Veneza e Inglaterra parece ser altamente perigoso, considerando o risco nas estradas e
tudo mais que pode acontecer. Então, se cria uma rede de correspondentes bancários, onde você, na origem, deposita recursos perante um bancário, podemos falar ou um banqueiro. Esse banqueiro tem uma rede de correspondentes, ele te emite uma nota com a assinatura dele, você desconta na origem, perdão, no destino, você desconta no destino. Onde está o ganho para as partes envolvidas? Se você entregou 100 moedas de ouro, você não vai receber 100 no destino, você vai receber 100 menos as comissões, talvez 96, talvez 95, e aí é isso, e essa é a essência da atividade bancária até hoje, intermediação e cobrança de juros. Tá? E aí tem duas referências aqui para duas partes do filme, um filme bem interessante, filme com o Al Pacino, mas trata de questões muito, muito interessantes, são questões que permeiam a nossa disciplina, liberdade de contrato, empresa versus moral, qual é o papel do Estado na intervenção, na atividade empresarial, são questões muito interessantes que vale a pena dar uma olhada, tá? E eu digo isso porque até hoje a gente ainda tem considerável parte da população que vê com desprezo o exercício de empresa, né? O exercício da atividade empresarial, o empresário como uma pessoa intrinsecamente ruim. Só que a gente tem uma literatura na sociologia, literatura na administração de empresas, que indica que quanto mais desenvolvido o ambiente de negócios e atividade empresarial em um determinado país, maior vai ser a presença dos valores morais comumente associados com uma sociedade justa. Justiça, caridade, lealdade, respeito às diferenças, senso de comunidade, respeito à propriedade. Né? Essas ideias, por exemplo, estão expostas pelo Nathan Ullman no The Dignity of Commerce, no Benjamin Friedman, do The Moral Consequences of Economic Growth, e em vários outros autores. Bom, vamos voltar a falar sobre a evolução da atividade de empresa. A gente passa a ter, e aqui o Ricardo Negrão, que é um autor de direito empresarial, gosto muito dos livros dele, ele desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele menciona a evolução societária em Portugal, né, a Societas Vera e a Societas Maris, que basicamente são Portugal muito pequeno. Portugal, por um certo período na história da Europa, foi uma potência, porque dominava os mares, o comércio, com formação de colônias na Ásia. Isso tudo, isso não é explicado nas escolas, mas isso não era Portugal o Estado, Portugal o rei, não era só, pelo menos não era só o erário português que financiava, eram financiamentos mistos, e a gente tem vários exemplos, né? A própria descoberta do Brasil é uma PPP, né? Bartolomeu Marchionni, Girolamo Cernidi e Antônio Salvago financiaram a maior parte da expedição de Pedro Álvares Cabral. Não foi só o rei de Portugal. E aí que também algumas... inclusive, parece que os honorários, tem uma reportagem do Alexandre Versignassi, dizendo que em valores atuais, a remuneração do Pedro Álvares Cabral para capitanear a expedição seria o equivalente a 5 milhões de reais. Então vejam que é um negócio de números expressivos que não pode mais ser suportado por uma pessoa individualmente. Riscos têm que ser divididos, capitais têm que ser aglutinados. Bom, uma questão importante é que, à medida que o capitalismo evolui, não são só coisas bonitas que a gente presencia, né? Nem sempre a história do desenvolvimento do comércio e do desenvolvimento do direito empresarial é 100% louvável, recomendável. Eu tenho recomendando aqui que você dê uma olhadinha nesse vídeo no YouTube. Se quiser, pode parar a aula agora, dá uma olhada no YouTube e depois volta, se não, vê depois. Mas o fato é o seguinte, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ela tinha
ela tinha práticas violentas, tinha praticamente seu próprio exército, controle de mercado, um monopólio forçado, quem ah, quem se opunha a esse monopólio corria o risco de ter sua aldeia queimada, suas mulheres estupradas, seus homens mortos. Mas ela tem também muitas práticas inovadoras. Práticas que surgem pela primeira vez na Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Conselho de Administração, que é uma entidade de governança das sociedades por ações hoje muito importante. Eles se financiavam com emissão de valores mobiliários, então todo holandês com algum dinheiro podia ter uma fração do capital da companhia. Foi a partir dela que se criou um mercado de dívidas barato, ou seja, um mercado de acesso a crédito barato, mercado de futuros, a compra de produtos que ainda não existiam e que seriam importados, seriam trazidos para entrega futura com os riscos associados. E também tem práticas que não são exatamente novidades, mas que a gente ainda vê hoje, por exemplo, relações espúrias com o governo, um uso significativo de métodos agressivos que não levou o desenvolvimento ao destino, e uma quebra fragorosa que afetou a economia do seu país. Isso a gente viu em 2008, a gente viu em outras ocasiões também, que quando uma empresa significativa, um grupo de sociedades empresárias significativas tem dificuldades econômicas, você pode ter uma quebra geral da economia, né? Uma oferta pública inicial muito interessante, tem aqui uns valores que foram transacionados na época, tá? E tem uma coisa muito interessante, fundamental, que vai ser vista com mais detalhes quando a gente falar em direito societário, mas que é o seguinte: a ideia de que você, ao colocar o seu capital, o seu dinheiro numa sociedade, esse dinheiro não é mais seu e você não pode mais retirá-lo a qualquer momento. Ou você vende a sua participação, pode ter lucro, pode ter prejuízo, ou você vai ter que esperar uma decisão de maioria que autorize uma redução de capital, e aí recebe parcialmente, ou a dissolução da sociedade e recebe se tiver um patrimônio líquido positivo. Você não pode mais tirar o dinheiro a qualquer momento. Isso é super importante porque bloqueio de capital, ou seja, a impossibilidade de tirar o seu capital da sociedade a qualquer momento, permite investimentos de longo prazo. É até muito interessante, acho que vem aqui, é até muito interessante, porque se a gente parar para pensar, no século XIV, o Oriente Médio tinha muito mais perspectiva do que a Europa de desenvolvimento, perspectiva de desenvolvimento do que a Europa. Tinha uma ciência mais avançada, uma matemática mais avançada, uma medicina mais avançada, mas a Europa deu um salto de desenvolvimento com financiamento de expedições, com financiamento de pesquisas, de artes. Por que isso aconteceu? Obviamente é uma resposta, ou é um conjunto de respostas complexo, mas as grandes razões são que na Europa existia ambientes institucionais favoráveis à acumulação de grandes capitais. Enquanto que, e o Nathan Ullman coloca isso, que o problema é que uma caravana no Oriente Médio, ela era pro tempore, no sentido de que as pessoas se uniam para financiar caravanas de comércio, mas isso tinha uma duração determinada, porque não existia a possibilidade de bloqueio de capital. A lei islâmica dizia que todas as parcerias eram relações termináveis, unilateralmente, por qualquer parte, a qualquer tempo. Então, a partir do momento que você tinha 4 ou 5 sócios no financiamento de uma empreitada de comércio, a qualquer momento isso poderia ser desfeito. E resultado, como o Nathan Ullman coloca aqui, que as parcerias eram reduzidas, geralmente 2 mercadores, cooperando no financiamento de uma simples viagem, enquanto que
na Europa, a gente tinha empresas que se dissociavam dos seus instituidores. E quase que não, a gente pode ter, por exemplo, ganhava uma vida própria. Ganhava uma vida própria e, com isso, tinha estabilidade de planejamento. Não tinha o risco de que, da noite para o dia, o seu capital fosse esvaziado com devolução aos acionistas. Isso permitiu a acumulação de riqueza, permitiu que empreendimentos de médio e longo prazo e de médio e grande vulto fossem financiados, né? Sempre lembrando que esses acionistas, se eles não podem pegar seu dinheiro de volta, eles não são mais credores primários, eles são credores residuais. Só vão ter direito a receber aquilo que sobrar após a dissolução da sociedade, né? Então, a sociedade não precisa construir reserva para indenizar os sócios e ela pode investir em ativos fixos não líquidos, que permitem geração de renda e de riqueza. Outro aspecto interessante é que, se hoje em dia ainda tem uma relação tensa entre Estado e empresa e sociedade empresária, talvez fosse ainda mais tenso e ainda mais arriscado no passado. Isso aí que vocês estão vendo é o texto do Alvará proibindo manufaturas na colônia de 1785, onde a rainha Maria Louca proíbe que no Brasil exista qualquer manufatura, ou seja, proíbe que pessoas tenham teares, tenham curtumes no Brasil, né? Ela diz o seguinte, olha, o Estado de Portugal, o Reino de Portugal, quer povoar a colônia, e por isso eu não aceito concentrações empresariais que se dão na capital, se dão nas cidades estabelecidas, porque eu preciso povoar essa colônia, é um interesse de Estado. Ela diz ainda, consiste a verdadeira e sólida riqueza nos frutos e produções da terra, isso só se consegue por meio de colonos e cultivadores, não de artistas e fabricantes. Então vejam, quem tinha tear, quem tinha uma tecelagem, quem estava começando a fazer um curtume ou uma ferraria para produzir artefatos de metais no Brasil, da noite para o dia, sem qualquer indenização, acaba tendo seu negócio inviabilizado e ainda com o risco de pena de tresdobro, tá? Ou seja, pena de perdimento de tudo que se fez, de tudo que se tem, e mais ainda. Tá? Aqui eu trago uma citação da Deirdre McCloskey, uma economista americana, que trabalha com as causas do aumento de riqueza na Europa do século XVI até o século XIX, e a verdade é a seguinte: não houve um aumento de racionalidade ou de iluminismo da burguesia no século XVI, é isso que ela nos diz. Ela explica que os homens de lá querem lucros, como fazem os empresários de hoje, né? E também naquela época os empresários se por um lado lutavam para que o Estado não os estrangulasse, por outro lado, a partir do momento que obtivessem uma autorização estatal, queriam manter sua posição monopolista. Isso é muito interessante e em aulas futuras a gente pode discutir sobre isso, mas esse é um fenômeno que se vê até hoje. Novos entrantes no mercado se opõem à regulação, mas depois que eles entram e se estabelecem, são super favoráveis à regulação, porque a regulação é barreira de entrada. A gente pode dar um exemplo como o Uber. Uber, nos últimos, talvez, 5 a 7 anos, vinha brigando com muitas cidades para que não houvessem restrições e regulamentações restritivas da sua atividade, da atividade de fazer a plataforma, fazer a ligação entre motoristas de aplicativo e usuários de aplicativo. A partir do momento que ela entra e ganha o mercado, ela começa a apoiar decisões de prefeituras que começam a exigir requisitos como carros de, no máximo, 3 anos de idade, ou carros de placa local, porque para a Uber isso se torna indiferente, ela já obteve a sua participação, já tem a sua posição de mercado garantida, e quanto mais restrições, mais difícil será para que um novo concorrente entre nesse mercado. Isso é próprio do ser humano que busca lucro, né? Todo mundo quer entrar, mas a partir do momento e não quer dificuldades para empreender,
Mas a partir do momento que você tem uma posição relevante, você começa a apoiar dificuldades a novos entrantes. Essa é uma questão super interessante, super discutida no direito empresarial, no direito econômico, no regulatório, e a gente vai voltar nisso em outro momento. A gente está acabando o conteúdo da nossa primeira aula sobre introdução à história do direito empresarial, e eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente poder continuar acompanhando. Então, a gente já viu toda essa parte, Roma, Idade Média, o desenvolvimento de lex mercatória, os tipos societários prévios, atenção Estado e atividade empresarial, a Companhia das Índias Orientais, holandesa das Índias Orientais, bloqueio de capital, a gente falou rapidamente. E aí a gente chegou no ponto onde a gente tem Estados nacionais fortes, a gente tem uma Revolução Francesa de 1789, que é seguida por um período de turbilhão, de confusão. Mas em 1791, o parlamento francês extingue e proíbe todas as corporações de ofício existentes na França. Só lembrando, corporação de ofício é aquela corporação de abrangência local ou regional que composta por determinadas profissões, né, os curtidores de couro, os artesãos, os ferreiros, os serralheiros, os marceneiros, que tinham suas próprias regras, que tinham suas atividades muito monopólio legal, muitas vezes seu próprio tribunal, tinha seu sistema embrionário de previdência. Muitas vezes o que se fazia era, no caso de morte de um dos seus membros, a família era provida pelos demais, seja por um arranjo de casamento com a viúva, seja por uma pensão dada a um dos filhos, de uma garantia que ele aprenderia o ofício. Mas o fato é que, em 1791, a Lei Le Chapelier proíbe as corporações de ofício de funcionarem na França. E esse é um evento, como muitos outros eventos históricos, que tem interpretações diversas. Alguns entendiam que essas corporações de ofício estavam virando associações de empresários, tinham uma natureza próxima ao movimento sindical, tá? Enquanto que outros acham que essa era uma medida de orientação liberal. Não esqueçamos que poucos anos antes, na Escócia, Adam Smith tinha escrito A Riqueza das Nações, 1776, e isso seria uma medida liberal porque essas corporações exerciam reserva de mercado, impediam novos agentes nas atividades até então reservadas aos associados das corporações. Fato é que as corporações de ofício que se autorregulam com seu próprio o próprio sistema de tribunais deixa de existir, e o direito que regula as atividades empresariais passa a ser um direito estatal, né? E a gente tem um grande marco de grande influência para o Brasil, que é o Código Comercial francês de 1808. O Código francês de 1808, do Código de Commerce, ele visa regular as atividades empresariais praticadas entre empresários. Todos os demais atos são regidos pelo Código Civil de 1804, o Código Civil. Então, com isso, a gente tem um regime jurídico especial destinado a regular as atividades mercantis de fonte estatal, e comerciante é aquele que pratica atos de comércio que são definidos como tal na lei. Tá? Essa é uma regra que vem do Código Comercial francês e é seguida em vários códigos. Código Comercial português de 1833, Código Comercial espanhol de 1885 e o nosso Código Comercial de 1850. Tá? É uma influência muito forte do sistema francês. A gente vai ver depois que para algumas áreas específicas do direito empresarial, leis posteriores vão buscar inspiração em outros ordenamentos, mas o Código Comercial se inspira muito no Código de Comércio francês. Tá? Só de título de curiosidade, eu sempre gosto de lembrar que óbvio que a regulação de atividades empresariais enquanto fenômeno jurídico ou fenômeno fático específico
começa no Brasil a partir de 1850, mas é claro que a gente já tinha regulação estatal para transações econômicas antes. Então, por exemplo, citação aqui do livro das Ordenações Filipinas, que diz que se alguém falsificar alguma mercadoria, se essa falsidade for superior ao marco de prata, que morra por isso. Se for inferior, que seja degradado, né, desculpa, ali está errada a transparência, degradado para sempre para o Brasil. E, no Brasil, o nosso Código Comercial não define quais são os atos de comércio, mas o Regulamento 737, que é da mesma época, que, na verdade, regia o procedimento mercantil, deixa claro que considera-se mercância compra e venda, operações de câmbio, banco, corretagem, empresas de fábricas, comissões, depósitos, expedição, seguros, armação e expedição de navios. Quase que desde o início, a gente tem um problema, que é o dinamismo das trocas. Então, a própria definição, uma definição restrita de ato de comércio já nasce defasada porque a sociedade começa a ter novas atividades econômicas e a gente precisa de uma resposta para isso. A resposta da doutrina Carvalho de Mendonça, por exemplo, é ampliar o escopo e a compreensão do que sejam atos de comércio, dividindo-os em atos de comércio por natureza, que são aqueles típicos de mercância, por dependência ou conexão, aqueles que facilitam ou auxiliam a mercância, e aqueles por força ou autoridade de leis, que são definidos como mercantis por lei posterior. Né? Nosso exemplo, títulos de crédito, sociedades por ações e assim por diante. Toda SA, independente do seu objeto, é uma sociedade empresarial. Eu tenho aqui algumas sugestões para vocês, os precursores da empresa, né, da empresa, e aí, depois de ver esse vídeo dos precursores da empresa, das formas jurídicas, das entidades personalizadas, ou personalizada ou despersonalizada, conforme o caso, mas a gente pode continuar para entender o que aconteceu. Todas essas dificuldades geradas pela teoria dos atos de comércio, elas acabam sendo, isso acaba sendo uma... E eu aprendi direito empresarial na faculdade em 1994 ou 5, com base ainda nessas regras, mas sempre desde muito uma discussão doutrinária sobre a necessidade de a gente mudar o critério para definir o escopo de aplicação das regras de direito empresarial. Então, seguindo agora o Código Civil italiano, a gente passa a adotar, no Código Civil de 2002, o critério da empresarialidade, também chamado teoria da empresa, para delimitar o âmbito de incidência da legislação comercial. Essa é uma distinção que ela é importante se você vai fazer um concurso, mas fora isso, cá entre nós, não tem muita razão prática de ser, não tem muita importância prática. Eu, pelo menos, nesses mais de 20 anos de prática jurídica, eu não consegui encontrar, tá? E o próprio André Santa Cruz, ele lembra que, olha, a unificação do direito das obrigações, do direito civil, foi no âmbito formal, mas direito comercial e direito civil são disciplinas autônomas e independentes, e a gente tem alguns exemplos práticos para mostrar isso, que a gente vai fazer no próximo vídeo. Legal? E agora eu vou terminar isso aqui para a gente começar um outro na próxima apresentação.